Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício de construção geométrica. Temos aqui no quadro um triângulo com alguns ângulos já indicados na figura, como 30 graus, 80 graus, 20 graus e 10 graus. O nosso objetivo é descobrir qual é o valor do ângulo X. Bom, a gente pode começar preenchendo, completando alguns ângulos. Por exemplo, com relação a esse triângulo daqui, ó. A gente sabe que ele é um triângulo isósceles, porque ele tem esse ângulo de 80, esse ângulo de 20. O terceiro ângulo ele também tem que ser 80, porque 80 mais 80 dá 160, 160 mais 20 dá 180 graus. Então esses dois lados aqui eles são iguais, eu vou pintar eles de verde. Esse lado aqui tem cor verde, esse lado aqui também tem essa mesma cor, são lados que têm a mesma medida. Agora, em muitas situações, em problemas de construção geométrica, de traços auxiliares, é conveniente a gente, a partir do triângulo isósceles, construir um triângulo equilátero que tem lado igual ao lado do triângulo isósceles. A gente pode aproveitar e construir aqui um triângulo equilátero, porque aqui nós temos um ângulo de 80 graus, então a gente vai conseguir separar 60 para um lado e 20 para o outro. Aqui vai ter que ser 40, porque 40 mais 20 dá 60. Então nós vamos construir um triângulo equilátero que tem este lado aqui como seu lado. Então é isso que eu vou fazer agora, construir um triângulo equilátero. Então todos esses três lados aqui são lados de cor verde. Então aqui eu vou pintar de verde. Aqui também eu vou pintar de verde. E agora a gente vai preencher os ângulos desse triângulo equilátero. Aqui vale 60, E, portanto, aqui vai valer 20, porque 20 mais 60 dá 80, então vamos apagar esse 80 aqui, porque a gente já separou ele em 20 para um lado e 60 para o outro. Todo esse ângulo aqui vale 60, porque é ângulo interno do triângulo equilátero. Como a gente já tem 20 aqui, então aqui nós marcamos 40 graus. E esse ângulo aqui de cima, ele vale 60 graus. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou ligar este ponto aqui, até esse ponto. E perceba que na figura parece que esses três pontos aqui, esse, eles são pontos colineares, mas a gente precisa verificar se de fato isso é ou não é verdade. Bom, o que nós podemos fazer neste momento? A gente pode observar que esse triângulo daqui, ele é um triângulo isósceles, Ele tem esse lado verde, e esse lado verde. Então, nós também construímos aqui esse triângulo isósceles. Ao construir o triângulo equilátero, a gente já construiu um outro triângulo, que é esse triângulo isósceles, e nós conhecemos os ângulos dele, porque esse ângulo aqui de cima vale 40. Então, os ângulos da base tem que ser 70, 70, porque 70 mais 40 dá 180 graus. Aqui tem que valer 70 graus. Este ângulo aqui ele tem que valer 70 graus. Como a gente já tem 60 aqui, então aqui nós colocamos 10 graus. Agora, aquilo que a gente havia desconfiado é verdade, Esses três pontos aqui, esse, são pontos que estão sobre a mesma reta. E por que isso? Porque este ângulo daqui é um ângulo raso, nós temos 30 mais 70 dá 100, 100 mais 80 dá 180 graus. Então, isso aqui de fato é uma reta. Esses três pontos, eles são pontos colineares. E perceba que na figura a gente construiu mais um triângulo que é isósceles, que é esse triângulo grande aqui, Antes a gente não sabia que ele era um triângulo porque a gente não sabia se esses três pontos aqui eram ou não colineares. Mas agora a gente já sabe que isso aqui é um triângulo, porque os três pontos eles são colineares. E olha só que interessante, esse ângulo aqui vale 70. Esse ângulo aqui, ele também vale 70, 40 mais 20 mais 10 dá 70. Então, os lados são iguais, porque estamos diante de um triângulo isósceles. Então, aqui a gente pinta de vermelho, Esse lado aqui é vermelho. Esse lado aqui, a gente pinta de vermelho também, porque o triângulo grande é um triângulo isósceles. E, ao fazermos isso, nós acabamos de construir dois triângulos que são triângulos congruentes. Esse triângulo daqui, ele vai ser congruente a esse triângulo aqui de baixo. E qual que vai ser o caso de congruência entre esses dois triângulos? É o caso lado, ângulo, lado?
lado vermelho, ângulo de 10, lado verde. Lado vermelho, ângulo de 10 e lado verde. Então são triângulos congruentes. Esse ângulo X, ele olha para o lado verde desse triângulo aqui, né? E esse ângulo daqui, ó, ele também olha para o lado verde. Então esses dois ângulos eles são iguais porque os dois triângulos eles são triângulos congruentes. Então aqui nós temos um ângulo X também, ó. E agora a gente consegue descobrir qual é o valor do ângulo X. A gente pode olhar, por exemplo, para o triângulo grande mesmo, que é um triângulo isósceles, em que os ângulos da base são 70. Então 70 mais 70 dá 140. Para chegar nos 180 faltam 40. Então este ângulo daqui, ó, ele tem que valer 40. 2x tem que valer 40 graus, ou seja, o x tem que valer 20 graus. E essa, portanto, vai ser a nossa resposta. Uma outra maneira de a gente resolver esse exercício é do seguinte modo. Então, eu vou apagar aqui, ó, e vou colocar essa figura em que a gente vai trabalhar agora com o quadrilátero côncavo, né? Perceba que nessa figura aqui a gente pode completar esse quadrilátero côncavo aqui, ó. Porque perceba que aqui, ó, nós temos um ângulo de 30 graus que está embutido, ele está escondido. Sempre quando você tem um ângulo de 30 graus num exercício de construção geométrica, você pode pensar na possibilidade de construir um quadrilátero côncavo, né? E por quê? Porque se a gente olhar para esse quadrilátero côncavo especial aqui, ó, e se a gente ligar esses dois pontos do quadrilátero, esse triângulo daqui é um triângulo isósceles, né? Exatamente como nessa situação aqui, ó, em que nós temos um triângulo isósceles. E perceba que, como esse ângulo aqui vale 2α, aqui vale 90 menos α, e aqui vale 90 menos α também, né? 90 menos α mais 90 menos α mais 2α dá 180 graus. Então, este ângulo aqui ele vai ter que ser 30 graus, né? Porque 30 mais 90 menos α dá os 120 menos α. Então, dentro desse quadrilátero côncavo especial, tem este ângulo de 30, né? O ângulo de 30. Então, a gente pode, a partir desse ângulo de 30 aqui, ó, construir esse quadrilátero côncavo. E perceba que adjacente a esse triângulo aqui, ó, que tem esse ângulo de 30, tem esse triângulo isósceles. E aqui, ó, adjacente a esse triângulo com ângulo de 30, a gente tem também esse triângulo isósceles. Então, vamos pintar esses dois lados aqui de vermelho agora. Então a gente pinta esse lado aqui de vermelho. Pintamos esse lado aqui de vermelho também. E o que eu vou fazer? A gente vai fazer um prolongamento de reta, né? A gente não sabe se esse segmento aqui, ó, é igual a esse, né? Na verdade não vai ser. Então o que a gente vai fazer? A gente vai prolongar esse segmento, ó. A gente vai prolongar esse segmento. E a gente vai escolher um ponto P sobre esta reta, de tal modo que esse segmento aqui vai ser um segmento de cor vermelha. Esse segmento que eu acabei de construir, ele vai ser um segmento de cor vermelha. Isso a gente pode fazer, né? Basta a gente centrar aqui nesse ponto, uma circunferência, né? E fazer a circunferência aqui de raio de cor vermelha. Ela vai tocar aqui esta reta, né? Esse prolongamento de reta. Então aqui a gente constrói, né, esse segmento de cor vermelha. E perceba que esse quadrilátero daqui, ó, ele é esse quadrilátero para alfa igual a 10 graus, né? E por que isso, ó? Porque observe que esses três lados aqui são iguais como nessa figura aqui. Observe que aqui a gente tem um ângulo de 20 graus, que seria o 2α, né? Ou seja, o alfa seria igual a 10 graus. E aqui nós temos um ângulo de 110. E 110 graus é o quê? 110 é 120 menos o alfa. Só que o alfa vale 10. 110 é 120 menos 10. Então, quando a gente construiu esse quadrilátero daqui, ó, que é esse quadrilátero côncavo especial, então, automaticamente, ao a gente ter pego esse ponto P, a gente já pegou esse ponto P com este ângulo aqui valendo 10 graus. Então, aqui nós vamos colocar 10 graus. Ó, este ângulo, ó, ele vai valer 10 graus, justamente porque a gente está na situação desse quadrilátero côncavo com alfa igual a 10 graus. Agora, perceba que nessa figura, quando a gente construiu esse quadrilátero côncavo, automaticamente a gente construiu também um quadrilátero inscritível. Ó.
Eu vou fechar aqui, ó. Esse quadrilátero daqui, ó. Esse quadrilátero eu vou fazer para vocês agora, esse daqui. Ele é um quadrilátero inscritível, né? E por que ele é um quadrilátero inscritível? Ó, perceba as diagonais aqui do quadrilátero, né? Que são essas duas. Esse ângulo aqui de 10 graus, ó, ele está enxergando esta corda aqui, ó. Esse ângulo de 10 graus está enxergando a mesma corda. Então, isso é uma caracterização de quadriláteros inscritíveis. Logo, o que isso significa? Significa que se aqui vale x, e se esse x ele é um ângulo desse quadrilátero e está enxergando esse segmento aqui, ó, esse ângulo aqui ele também vai valer x, né? Então, a gente já pode marcar aqui x. Mas antes de marcar esse ângulo x, a gente já sabe que esse ângulo aqui vale x. Vamos olhar para este triângulo aqui, ó. Esse triângulo, ele é um triângulo isósceles, né? Ele é um triângulo isósceles e a gente conhece este ângulo aqui, ó. Como isso aqui é um quadrilátero côncavo, né? Então a gente conhece sempre este ângulo aqui do quadrilátero côncavo, que é a soma desses ângulos internos aqui do quadrilátero. É a soma de 10 mais esse. Mais esse. Isso para qualquer quadrilátero côncavo, não precisa ser esse quadrilátero especial. Quando a gente forma um quadrilátero côncavo, este ângulo ele tem que ser a soma desse ângulo mais esse, mais esse. Quanto que vale isso, né? Ó, 80 mais 20 dá 100, 100 mais 30, 130, 130 mais 10 dá 140, então aqui vale, ó, 140 graus. Como isso daqui é um triângulo isósceles, em que este ângulo aqui vale 140, então nós temos o que, né? E este ângulo aqui ele tem que valer 20, né? E todo esse ângulo aqui tem que valer 20, né? Porque 20 mais 140 dá 180. Como tudo isso daqui vale 20, então este ângulo aqui tem que valer 10. Porque a gente já tem esse 10 marcado aqui, ó. E, como eu falei, né? Isso aqui é um quadrilátero inscritível, né? Porque o 10 graus ele olha para essa corda aqui, esse mesmo 10 graus ele está olhando para a mesma corda, quadrilátero inscritível. Como aqui a gente tem esse ângulo x, e esse ângulo x enxerga esta corda, o ângulo 20 também enxerga essa mesma corda. Pela caracterização de quadrilátero inscritível, o x ele só pode ser igual a 20 graus, como a gente fez, né? Como a gente descobriu pela resolução anterior. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.